Bom dia, meus queridos. Bom dia a todos. Aqui é o professor Marcelo, professor de Biologia. Que Deus possa nos abençoar, tá bom? A quarta-feirazinha muito abençoada. Queridos, na aula passada nós estudamos os vírus e suas características gerais. Hoje a gente vai continuar falando sobre os vírus, porém a gente vai explicar aqui para vocês, o tipo de reprodução, tá bom? Existem vários tipos de reprodução viral, de ciclos, mas eu vou explicar para vocês aqui o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. As bactérias, elas podem ser atacadas por um tipo de vírus bem conhecidos, os bacteriofagos, né? Lembrando que os vírus são seres simples, são seres que não conseguem ter nenhum tipo de reação fora das células. Então, os vírus precisam infectar uma célula para poder se reproduzir. Não consegue ter nenhum tipo de reprodução fora das células, tá bom? Então, o primeiro ciclo aqui que eu vou explicar para vocês é o ciclo lítico, ok? Vamos aqui olhar aqui, Aqui eu tenho um bacteriofago, bem bonitinho aqui. Ele é formado por uma cápsula proteica, essa região aqui externa. Tem mais ou menos uma cauda, um corpo aqui. E na parte superior eu tenho aqui uma cabeça, uma espécie de cabeça, onde dentro eu tenho o material genético do vírus. No caso, um DNA viral aqui, Esse outro indivíduo aqui, bem maior que o vírus, é uma bactéria, tá bom? Lembrando, professor, as bactérias são seres unicelulares, formados por uma única célula. Dentro dessa bactéria eu tenho o material genético bacteriano, um DNA circular, que é o cromossomo bacteriano, ok? Então, o primeiro passo é a adesão, é a fixação, é a aproximação do vírus com a bactéria, ou com a célula hospedeira. Então, o vírus ele precisa se aproximar da bactéria. Quando isso ocorre, o vírus ele tem aqui, nessa região aqui de baixo, né, uma espécie de cauda, né, ou como se fosse umas perninhas aqui, que consegue cortar, perfurar a membrana, a parede bacteriana aqui da bactéria. Tá bom? A ação aqui de algumas enzimas produzidas por essas proteínas que conseguem fazer esse corte aqui. Quando corta a parede bacteriana, o vírus ele introduz o DNA viral, o seu material genético, dentro da célula bacteriana, ok? Então, o segundo passo é a introdução, é a penetração do material genético do vírus. Depois que isso acontece, vamos lá. Você observa bem, entrou apenas uma molécula de DNA. Rápido, em poucos minutos, ocorre um processo que a gente chama na biologia de replicação. O DNA viral ele começa a formar, a multiplicar vários outros DNA aqui dentro da célula bacteriana. Você observa que tem várias moléculas de DNA. Esse processo aqui é chamado de replicação, replicar, ok? Então, professor, entrou apenas uma molécula de DNA e agora eu tenho várias dentro da bactéria. É isso que acontece, entra apenas uma molécula de DNA e após a replicação nós temos várias moléculas de DNA aqui dentro. E professor, o que aconteceu aqui, com o material genético da bactéria, né? Na verdade, esse DNA viral que entrou dentro da bactéria, ele começa a utilizar o material genético da bactéria e acaba destruindo esse material genético porque ele precisa utilizar, ok? O próximo passo a gente chama de montagem viral. Esse DNA viral que estava aqui dentro, ele começa a formar um vírus,
uma cápsula proteica, vai formando aqui os vírus, ó, é chamado de montagem. O DNA viral começa a produzir as proteínas para formar um capsídeo, para formar um novo vírus. Após a montagem, a maturação de vírus, esse vírus aqui, ó, pronto, já bem bonitinho aqui, bem formado, vai ocorrer a lise, a quebra, a ruptura da membrana plasmática, da parede celular bacteriana aqui, ó. E aí o vírus vai embora para reiniciar um novo ciclo, tá bom? Ok? Eu até escrevi aqui, ó, para vocês entenderem, ó, as etapas do ciclo lítico. Primeiro ocorre a adesão, que é a fixação, a aproximação do vírus na bactéria. Depois ocorre a penetração do DNA. A cápsula proteica vai ficar do lado de fora. A única coisa que vai entrar é o DNA viral. Depois a síntese, o próximo passo é a síntese, a produção de DNA, né? A replicação de DNA viral. Depois ocorre a montagem de novos vírus dentro da célula bacteriana. E por fim, esse vírus já montado, ele vai embora, né? Ocorre a morte da célula bacteriana, ok? Esse ciclo é o ciclo lítico, tá bom? Aqui desse outro lado aqui, ó, no livro de biologia, eu tenho o ciclo lisogênico, ok? Só para você entender aqui como é que funciona o ciclo. Deixa eu cobrir aqui, ó, para ficar mais fácil para você entender aqui, ó. Ó, o ciclo lisogênico, diferentemente do ciclo lítico, né? Você vai entender aqui, ó. Aqui eu tenho o bacteriófago, ele introduz o material genético na bactéria, do mesmo jeito do ciclo lítico. Porém, o que acontece? Esse material genético aí do vírus, ele vai entrar e incorporar aqui, ó, no DNA bacteriano, mas não vai destruir o DNA bacteriano. O DNA bacteriano da célula hospedeira continua, mas ele vai continuar com um pedaçozinho do DNA viral, ok? Então, essa bactéria ela vai carregar os dois tipos de DNA, o DNA viral e o DNA bacteriano. Ela ocorre um processo de divisão, tá bom? A bactéria se divide, processo de mitose, formando duas novas bactérias iguais, idênticas, com o material genético dos dois indivíduos, ó, do vírus e da bactéria, da célula hospedeira. E não vai ocorrer a morte bacteriana. Então, no ciclo lisogênico, né, a célula hospedeira, a bactéria, no caso, ela não vai morrer. Ela vai apenas continuar se dividindo e com os dois tipos de material genético, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe todos vocês.